O advogado do Sindusprev, Fabiano Parente, explica como declarar o Imposto de Renda 2012 relativo ao pagamento de ações judiciais. Fabiano, como é que deve proceder para a declaração de imposto de renda aquele servidor que em 2011 recebeu alguma ação judicial? É o caso dos servidores do Ministério da Saúde que recebeu o precatório do processo 1562/89. Corretamente, Weija. A partir do ano passado foi publicado a Instrução Normativa 1127/2011 da Receita Federal do Brasil, onde lá abre a possibilidade para os servidores que receberam precatórios judiciais declararem esse valor de uma forma de que não seja tributado sobre o montante recebido, e sim respeitando a competência mensal de cada parcela. Então, desde o ano passado já está disponível no programa da Receita Federal do Brasil, que esse ano também está da mesma forma do ano passado, a forma de se declarar essas ações judiciais. Então, o principal ponto que deve ser informado nessa questão do imposto de renda do servidor, que é essencial, é a quantidade de meses do período de cálculo. No caso do servidor do Ministério da Saúde que receberam o precatório ou as RPVs do processo 156289, o período de cálculo é relativamente a janeiro de 88 a dezembro de 90, que totalizam 29 meses. Tendo em vista que nesse período aí houve um acordo de 11 meses que foi abatido do cálculo. Então, para informação, no programa da Receita Federal do Brasil deve ser lançado 29 meses para todos os servidores. Então, lá no programa da Receita Federal do Brasil tem um campo chamado rendimentos recebidos acumuladamente de pessoas jurídicas pelo titular. Então, nesse campo específico, o servidor vai clicar lá e vai clicar no item exclusivamente na fonte, onde vai estar o formulário para ele preencher. O primeiro item a ser solicitado no programa da Receita é qual é a fonte pagadora. A fonte pagadora, no caso desse processo, é o Banco do Brasil. O segundo item é a questão do CNPJ da fonte pagadora. Também deverá ser informado o CNPJ do Banco do Brasil. Na carta que nós enviamos ao servidor, tem todos esses esclarecimentos, inclusive item por item, dizendo quais são os dados que devem ser preenchidos. Ocorre que está surgindo várias dúvidas por parte dos servidores, que é muito comum nessa questão de imposto de renda. A primeira questão que está sendo levantada é porque a contribuição previdenciária não foi informada na DIF que o Banco do Brasil nos enviou e que nós enviamos à casa do servidor. A questão é o seguinte, a Justiça do Trabalho, ela trabalha de uma forma diferente da Justiça Federal. Como esse processo é um processo trabalhista, o juiz da 5ª Vara do Trabalho entendeu que deveria ser abatido da base de cálculo desse pagamento, tanto a questão da contribuição previdenciária como os honorários advocatícios, tendo em vista que o servidor não poderia pagar imposto de renda sobre essas duas parcelas que não são responsabilidade dele. A União está recebendo uma parte e o advogado está recebendo outra. Então já foi deduzido da base de cálculo do imposto de renda do servidor, tanto a contribuição previdenciária como os honorários advocatícios. Então, lá no campo específico, quando vai pedir a contribuição previdenciária, nós estamos orientando na carta que esse valor deve ficar zerado, tendo em vista que o Banco do Brasil já informou a Receita esse valor e tendo em vista que já foi deduzido da base de cálculo do imposto de renda daquele servidor. Ele não poderia informar novamente esse valor porque automaticamente deduziria duas vezes a mesma quantia. Então, a nossa orientação é que deixe zerado, até porque o Banco do Brasil não informou isso na DIF, tendo em vista que ele já informou diretamente a Receita Federal. Em relação aos honorários advocatícios, nesse programa específico, onde se declara ação judicial, não tem um campo de se colocar o valor dos honorários advocatícios para ser dedutível da base de cálculo do imposto de renda do servidor. Então, na petição que o sindicato fez à Justiça e o juiz acatou, já foi deduzido da base de cálculo do imposto de renda do servidor os honorários advocatícios. Automaticamente, o Banco do Brasil, quando foi pagar os honorários aos advogados, ele já descontou da parte do advogado, que cada servidor pagou 3%. Então, a Receita Federal do Brasil já foi comunicada pelo Banco do Brasil que cada servidor pagou a sociedade de advogados e que daquela quantia que ele pagou já foi reduzido 3% para que o advogado seja obrigado também a declarar na Receita Federal do Brasil os valores recebidos. Então, não há prejuízo para o servidor da forma que foi feita. Por quê? Porque foi deduzido da base de cálculo tanto a previdência como os honorários. Então, o servidor está declarando o seu imposto apenas sobre o valor tributável. Aí, os servidores estão perguntando muito, ligando para o sindicato, inclusive eu já atendi alguns servidores com questionamento. Por que o valor que eu recebi na minha conta corrente é diferente do valor que está na DIF, que o Banco do Brasil enviou? O que acontece é o seguinte. Uma coisa é valor recebido.
outra coisa é valor tributável. Dentro do valor recebido pelo servidor, tem uma parte que não é tributável. Essa parte é a parte do FGTS. Por quê? Porque esse processo é uma reclamação trabalhista de 88 a 90. Então, nesse período, os servidores, como servidores seletistas, eles tinham depósito de fundo de garantia. Então, para que não fosse tributado o imposto de renda sobre esses 8% do FGTS, também já foi deduzido da base de cálculo do imposto de renda os 8% relativo ao FGTS, que o servidor recebeu dentro do crédito dele. Já foi pago junto com o crédito do servidor, o valor que ele recebeu na conta dele está incluindo o valor do depósito do FGTS. Porém, esse valor que está lá junto com o líquido que ele recebeu do FGTS não é tributável. Então, a divergência de valores é porque na DIF que o Banco do Brasil informou, ele informou apenas o valor tributável, que é aquele valor que servirá de base a base de cálculo do imposto de renda. Consequentemente, foi deduzido do valor tributável os 3%. Então, lá no campo também, no programa da declaração de imposto de renda, tem um local de se colocar os rendimentos recebidos, que é justamente esse valor tributável que está na DIF, e também os 3%, que é o valor que foi recolhido já à Receita. Essa informação que está na DIF aqui, que o servidor está recebendo em casa, é a mesma informação que o Banco do Brasil repassou via online à Receita Federal do Brasil. Então, qualquer divergência nesses valores informados, se ele informar um valor diferente do que o Banco do Brasil repassou para a Receita, automaticamente vai cair na malha fina. Então, a orientação do sindicato é seguir exatamente o que está na DIF, que é o documento de arrecadação do imposto de renda, que foi enviado via online para a Receita Federal do Brasil. Fabiano, essa carta seguiu quando para a casa do servidor? E a outra pergunta também é em relação àqueles servidores que são isentos do imposto de renda. Como é que fica a situação deles? Certo. Nós já enviamos, Weija, a carta na segunda-feira, aproximadamente para 4.500 servidores. Existem alguns servidores que estão com uma pendência na DIF, que o Banco do Brasil está nos mandando, são aqueles relativos aos espólios, que foi pago aos inventariantes. O Banco do Brasil está recolhendo esses documentos para nos mandar, para nós enviarmos as cartas. E também alguns servidores que tinham homônimos. Homônimos são servidores que têm nomes idênticos. Então, com relação a esses servidores homônimos, eu, com maior segurança, estou pedindo que o Banco do Brasil confira essas DIFs para ver se não tem algum problema. Tendo em vista que os nomes são iguais e pode ter acontecido algum problemazinho na DIF. Então, eu estou checando pessoa por pessoa desses homônimos para que eu mande para a casa de cada servidor com segurança. Então, essa questão do imposto de renda é uma questão muito séria, que tem que ter feito com todo cuidado para que o servidor não caia na malha fina, porque isso causa um transtorno para a vida do servidor, ocasiona atraso na restituição do imposto de renda, ocasiona várias chamadas da Receita Federal do Brasil para apresentar documentos, tem que apresentar a cópia da sentença, do alvará, e sim, provoca um certo trabalho, tanto para o sindicato como para o servidor desnecessário. Então, o correto é seguir essa orientação, que é a forma mais prática, mais correta de declarar. Em relação aos servidores que são isentos do imposto de renda, o que é que acontece? Os isentos, a Receita Federal do Brasil não foi comunicada desse recebimento. Por quê? Porque como o rendimento é isento e não tributável, o Banco do Brasil não recolheu os 3%. E em não recolhendo os 3%, ela não foi informada de que esse servidor recebeu esse crédito. Mas, por desencargo de consciência do servidor, o correto é informar, ele pode informar o valor recebido na conta corrente dele, que é o valor líquido, lá em rendimentos isentos e não tributáveis. Tem um campo específico para rendimentos isentos e não tributáveis, ele informa esse valor que ele recebeu lá em rendimentos isentos e não tributáveis, tendo em vista que ele é isento do imposto de renda. Então, para esses servidores que são aqueles aposentados por invalidez, que não pagam imposto de renda por doença grave, eles não vão receber a carta do sindicato com a DIF, porque não existe a DIF, porque o Banco do Brasil não recolheu os 3%. Então, para esses servidores, a orientação é colocar no campo específico que tem rendimentos isentos e não tributáveis. Outro questionamento, que está sendo feito sempre pelos servidores, e se eu receber mais de uma ação judicial, como é que eu tenho que declarar isso? O importante é o seguinte, cada processo é uma forma de declarar. Porque o modelo da declaração é o mesmo, mas a forma de declarar aquilo vai mudar dependendo de como foi pago esse precatório. Por exemplo, os precatórios que foram pagos pela Justiça Federal, que são aqueles que o servidor vai sacar diretamente no banco, ele tem que informar, além do valor tributável e os 3% retível, ele tem que informar a contribuição previdenciária, diferentemente desse. Por quê? Porque na Justiça Federal, a contribuição previdenciária ela não é deduzível da base de cálculo. Só é dedutível agora, quando o servidor vai receber. Então, nesse momento aí que ele recebeu um precatório da Justiça Federal, ele tem que informar o valor da contribuição previdenciária. E também tem que observar sempre a fonte pagadora. Se
o Banco do Brasil foi quem pagou, deve ser informado o CNPJ do Banco do Brasil. Se for a Caixa Econômica Federal, deve ser informado o CNPJ da Caixa Econômica Federal. Porque qualquer divergência nessa informação ocasiona a malha fina. Ok, Fabiano. Muito obrigada pelas informações a respeito da declaração do Imposto de Renda 2012 relativa ao pagamento das ações judiciais. Apenas para complementar, Weidia, nós fizemos um vídeo que está disponível na internet, onde nós mostramos passo a passo como acessar essa declaração do Imposto de Renda e como o servidor declarar, apenas para ilustrar, porque o programa, embora ele seja muito prático, muito ágil, quando você vai acessar, você encontra algumas dificuldades de localizar onde é que se encontram esses campos. Então nós fizemos um passo a passo simples, onde o servidor vai lá, clicando em rendimentos acumulados, recebidos acumuladamente, ele vai chegar até o campo onde vai informar o número de meses, a forma de preencher a declaração do Imposto de Renda. Então vamos ao exemplo prático aqui para ilustrar as informações. Vamos clicar aqui no programa de Declaração de Imposto de Renda 2012, criar aqui uma nova declaração para efeito ilustrativo, não vou importar dados, tendo em vista que é apenas um exemplo. Vamos digitar aqui o CPF de um dos substituídos que recebeu crédito, apenas para ilustrar, mas não vai ser divulgado o seu nome em respeito ao sigilo fiscal do contribuinte. Além do nome do CPF, você tem que digitar o nome. Vai dar OK, OK, e vai aparecer aqui várias fichas de declaração. A opção que você vai escolher é justamente essa aqui, onde diz rendimentos recebidos acumuladamente de pessoas jurídicas pelo titular. Após aparecer esse campo aqui, você vai clicar em novo para incluir os dados. Então aqui quando você clica aparece duas opções, ou ajuste anual ou exclusivamente na fonte. Como é uma ação judicial, a forma de se declarar é exclusivamente na fonte. Você clica, aí vai aparecer a solicitação aqui de digitar o nome da fonte pagadora, que no caso de todos os reclamantes desse processo é o Banco do Brasil. Vai ser solicitado também o CNPJ da instituição financeira, que no caso também é o CNPJ do Banco do Brasil, que no nosso exemplo aqui vai ser colocado o CNPJ do Banco do Brasil, que é 00000000000191. Os rendimentos recebidos, que no caso aqui do nosso exemplo foi R$ 38.848,57. A contribuição previdenciária oficial vai estar zerada, tendo em vista que o juízo já determinou o abatimento da base de cálculo e também não consta na DIF enviada pelo Banco do Brasil. Por esse motivo foi que não foi enviado esses dados na DIF, porque já foi abatido da base de cálculo. O imposto de renda é o valor do imposto retido dos 3%, que é R$ 1.190,65. A data do recebimento é a data que entrou o crédito na sua conta corrente, tendo em vista que todos os servidores receberam o depósito, então a data do recebimento é variável de acordo com cada servidor. No caso aqui eu vou colocar apenas para título de exemplo, 20 de dezembro de 2011. O número de meses é igual para todo mundo. No caso aqui são 29 meses, conforme está esclarecido na carta. Então, após digitar essas informações, vai se dar um clique aqui em OK. E apenas para confirmar os dados, você abre aqui se as informações foram digitadas corretamente. Concluída essa parte, caso o servidor tenha recebido outra ação judicial aqui do sindicato ou particular, ele vai novamente aqui no campo, dá OK. E começa uma nova declaração aqui nesse campo. Aí você vai clicar novamente exclusivamente na fonte e vai incluir aqui o nome da fonte pagadora, caso tenha sido através do Banco do Brasil, será novamente os dados do Banco do Brasil. Caso tenha sido a Caixa Econômica Federal, os dados serão da Caixa Econômica Federal. E vai proceder da mesma forma do caso anterior. Concluído, você dá OK, finaliza e fecha o seu programa de imposto de renda.